O perito judicial é um profissional que atua no campo do judiciário, fornecendo seus conhecimentos técnicos para auxiliar na solução de conflitos. Ele pode atuar em diversas áreas, como perícia contábil, perícia de engenharia, perícia médica, perícia ambiental e outras. Para atuar como perito judicial, é preciso ter formação específica na área em que irá atuar. Além disso, é importante estar familiarizado com o funcionamento do sistema judiciário e com as normas que regem a atuação dos peritos. Neste guia para iniciantes, vamos abordar os principais aspectos da atuação do perito judicial. Você vai aprender sobre a formação necessária para se tornar um perito, sobre as normas que regem a sua atuação e sobre os principais desafios enfrentados pelos profissionais desta área. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Antes de mais nada, o que é a perícia judicial? Atuar como perito judicial é uma grande responsabilidade para os profissionais que desejam lidar com questões essencialmente técnicas. Ao periciar num processo, o profissional precisa conhecer muito bem e aplicar com precisão o seu conhecimento técnico para avaliar e oferecer recomendações com base em evidências, vez que a perícia é matéria de fato e não de direito. Isso significa, antes de mais nada, que o profissional precisa adquirir conhecimento técnico suficiente antes de se tornar um perito judicial. Primeiro, é importante conhecer a legislação que regulamenta os trabalhos de peritos judiciais e entender as diretrizes legais existentes. Isso ajudará o perito a entender o que é necessário e o que não é para realizar seu trabalho em conformidade com a lei. Além disso, também é importante conhecer os requisitos técnicos básicos para realizar uma determinada perícia e elaborar o laudo pericial. O profissional deve conhecer as principais técnicas de perícia, bem como os métodos e procedimentos para obter os resultados mais precisos. Por outro lado, também é importante garantir que o profissional esteja familiarizado com as normas e regulamentos técnicos aplicáveis ao caso em questão. Finalmente, o profissional deve ser capaz de oferecer recomendações de acordo com as evidências encontradas, mas também deve ser consciente de seus limites ao avaliar e julgar o caso. Isso ajudará o profissional a oferecer soluções mais precisas e seguras, garantindo que a carência de conhecimentos técnicos não afete a eficácia do trabalho de perícia judicial. O que faz um perito judicial? Ser um perito judicial significa que você atua como um auxiliar da justiça para ajudar a resolver assuntos técnicos, realizando investigações detalhadas sobre as questões apresentadas. O papel de um perito judicial é o de ajudar o juiz a tomar uma decisão técnica sobre um caso em que há disputa entre as partes, fornecendo provas e informações tecnicamente precisas. Os peritos judiciais usam conhecimentos especializados para ajudar a esclarecer provas, fatos e questões técnicas que possam ser relevantes para um determinado processo judicial. Se você está considerando atuar como perito judicial, deve, primeiro de tudo, entender os requisitos para se tornar um perito judicial, bem como as competências necessárias para o trabalho. Estas competências envolvem profundo conhecimento técnico em um determinado campo, bem como experiência prática que é útil para obter resultados e avaliar o processo judicial. Se você cumpre os requisitos e deseja trabalhar como perito judicial, você precisará se cadastrar nas varas da justiça correspondentes. Como a perícia judicial se insere no processo? A inserção da perícia no processo é complexa, mas importante para auxiliar o juiz em seu veredicto. Um perito judicial é nomeado pelo juiz para auxiliá-lo a fornecer um julgamento baseado no laudo técnico. A nomeação de peritos judiciais é exclusiva do juiz, vez que o perito judicial é da confiança do magistrado. Se você está interessado em entender melhor como funciona o processo judicial e como a perícia se insere nele, é importantíssimo ter conhecimento do Código de Processo Civil, artigos 156 a 158 e 464 a 480. Como se preparar para atuar como perito judicial? Atuar como perito judicial pode ser uma carreira desafiadora e gratificante para aqueles que possuem grandes habilidades de raciocínio lógico, conhecimentos na área jurídica e experiência em questões técnicas. Se você está se preparando para atuar como perito judicial, há alguns passos que você precisa levar em consideração.
Primeiramente, é preciso ter uma habilitação na área de atuação para demonstrar a competência técnica exigida. Além disso, é importante desenvolver habilidades na área da comunicação escrita. Fazer cursos e se envolver com eventos específicos da área podem ser úteis neste sentido. Por último, mas não menos importante, é necessário manter um alto nível de ética e lealdade para garantir que sua opinião seja aceita por todos os envolvidos. Seguindo estas dicas, você estará pronto para começar sua carreira como perito judicial. Quais são as principais dificuldades na função de perito judicial? Atuar como perito judicial é uma profissão cada vez mais necessária, com grandes trabalhos no judiciário. O trabalho de um perito vai desde o exame de documentos até a emissão de laudos técnicos. Apesar do alto potencial financeiro da profissão, há desafios como a complexificação da legislação e a necessidade de atualização constante, o que faz do perito um profissional técnico com viés jurídico. Os profissionais que atuam como peritos judiciais precisam estar preparados para diversas tarefas. Uma boa forma de adquirir conhecimento é através de cursos especializados na área. Além disso, existem muitos materiais didáticos disponíveis para auxiliar na atualização, a exemplo de livros técnicos. Ademais, é importante cumprir as normas e regulamentos da profissão. Não existe ainda um código de ética e de conduta profissional, mas o CPC nos dá, em linhas gerais, os direitos e obrigações do perito judicial. Por outro lado, em razão do rito processual, não é possível garantir que os honorários periciais venham na mesma velocidade dos trabalhos periciais, pois o perito somente recebe ao final do processo, no caso da Justiça do Trabalho, o que traz a necessidade de um aporte financeiro para garantir sobrevivência enquanto não há o recebimento dos honorários.